As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos veio de novo a público em comunicado denunciar que a Unidade Local de Saúde da Lesíria pretende internalizar os serviços de análises clínicas em desrespeito dos contratos de convenções existentes e que abrangem a área de influência da ULS da Lesíria e com manifesto prejuízo dos direitos de acesso e da liberdade de escolha dos utentes que recorrem àquela unidade de saúde, refere o comunicado. A Associação Nacional de Laboratórios de Análises Clínicas acrescenta que os serviços convencionados com o Serviço Nacional de Saúde prestam os seus serviços aos cidadãos e utentes há mais de 40 anos e fazem-no com proximidade, qualidade, eficiência e humanidade assinaláveis. Têm sido o suporte essencial ao funcionamento do SNS e nunca falharam aos cidadãos nem ao Serviço Nacional de Saúde. O comunicado refere ainda que há sempre quem tenha memória curta e que sempre tente estragar o que ainda funciona bem e acusa a ULS da Lesíria de seguir o exemplo da ULS Médio Tejo, que pretende também internalizar os serviços de análises clínicas, o que, no entendimento da associação, força os cidadãos a realizarem as suas análises nos escassos pontos de acesso da ULS, prejudicando gravemente o acesso e a liberdade de escolha dos utentes, bem como a presença dos laboratórios convencionados nos 9 concelhos abrangidos pela ULS da Lesíria. O comunicado termina recordando que mais de 96% dos pontos de acesso às análises são pontos não públicos e na área de abrangência da ULS da Lesíria, os laboratórios convencionados oferecem 102 pontos de acesso aos cidadãos. A Assembleia Municipal de Tomar mostrou-se preocupada com o atual estado da Mata Nacional dos Sete Montes, registro para a apresentação de moções que alertaram no sentido da degradação daquele espaço, à altura em que não faltaram críticas ao comportamento do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O Chega, por exemplo, pela voz da Américo Costa, lamenta a degradação progressiva, em especial da antiga cerca conventual. Está em causa o jardim principal daquele espaço que tem perdido o verde ao longo dos últimos meses, numa imagem que o ICNF não justifica, apesar de a Hertz já ter solicitado em tempo oportuno um pedido de esclarecimentos. Américo Costa lamenta que o espaço esteja a morrer aos poucos perante a indiferença quase geral, classificando o Executivo Municipal como uma lástima. A degradação progressiva da Mata dos Sete Montes ainda pode ser evitada? Reconheço que a minha esperança vai diminuindo. A considerável degradação da antiga cerca conventual, especialmente o jardim francês da Horta dos Frades, os resultados são decepcionantes. O único movimento significativo foi uma ação de fachada às vésperas da festividade dos tabuleiros. Então, Presidente da Câmara, visivelmente desconfortada, em vez de buscar o diálogo para encontrar uma solução, simplesmente passou a responsabilidade para a entidade responsável pela mata, afirmando que o problema era um fungo atacando as plantas de bucho, conforme indicado pelos técnicos, e que a Câmara custearia um tratamento adequado. Esqueceram a mudança operada no ecossistema devido ao desvio de toda a água dos pegões, que antes abastecia o convento, o castelo e a mata foram em vão. O tratamento proposto foi realizado. A Câmara arcou com os custos, os tabuleiros foram exibidos em condições mais ou menos aceitáveis, a Presidente mudou-se para outras áreas sem problemas de fungos. O jardim está praticamente sem vida. Resta apenas a vegetação espontânea, sustentada pela chuva sazonal. Neste próximo verão, a cor predominante, o castanho em vez do verde. Enquanto isso, a cerca e o pomar do castelo estão a morrer diante dos nossos olhos, enquanto a indiferença quase geral prevalece. Tomar é verdadeiramente uma terra peculiar e o seu executivo é o que está à vista. Uma lástima. Já Bruno Graça, eleito da CDU, recordou que a sua bancada alertou em tempos para a destruição da Mata dos Sete Montes, que considerou como um assunto de Tomar e da sua população. Quanto a mata é um assunto, antes de mais, de Tomar e da sua população. Em segundo lugar, que a Mata Nacional dos Sete Montes é de facto um ex-libris de Tomar e que o município e a população não podem deixar de assumir com firmeza a sua intransigente devolução, defesa e requalificação. E, finalmente, o município deve ter abertura
para considerar as suas responsabilidades em todas as vertentes, querendo assumir, como é nossa opinião que deve, a gestão do espaço. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os números referentes ao índice de criminalidade e sinistralidade rodoviária, que já eram relativamente reduzidos, baixaram no concelho de Tomar no ano de 2023 em relação ao ano anterior. A pedido do Presidente da Câmara, as forças da autoridade com representatividade no concelho, no caso PSP e GNR, apresentaram referidos valores. A reunião decorreu a 10 de abril último no quartel dos bombeiros do município, com o Conselho Municipal de Segurança de Tomar a analisar as diversas vertentes relacionadas com esta matéria, incluindo a questão sempre premente dos incêndios rurais. Foi também aprovada a integração de novos membros, nomeadamente um representante do Regimento de Infantaria 15, da Unidade Local de Saúde, do Instituto de Segurança Social, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Escola Profissional de Tomar, ainda da Citofeba, da NERSAN e das Infraestruturas de Portugal, para além de um elemento do Conselho Municipal de Juventude e de um representante das IPSS do Conselho e ainda 5 cidadãos designados pela Assembleia Municipal. Rádio Hertz, informação. Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária da Diretoria do Centro pela presumível prática de crimes de abuso sexual de crianças ocorridos na Figueira da Foz. Os crimes foram praticados de forma reiterada, vitimando uma criança de 12 anos. O detido, pai da vítima, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Rádio Hertz, informação. O Comando Territorial de Leiria, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, SEPNA, de Leiria, deteve no passado dia 23 de abril um homem e constituiu arguidos outros 4 com idades compreendidas entre os 28 e os 74 anos pelos crimes de dano contra a natureza na localidade de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande. No âmbito de diligências de investigação pelos crimes de dano contra a natureza, que decorriam há cerca de um ano, na localidade de Vieira de Leiria, os elementos do SEPNA realizaram diligências policiais que permitiram apurar que os suspeitos se dedicavam à captura e comercialização de espécies protegidas, tendo cumprido 11 mandatos de busca, 4 domiciliárias e 7 em veículo. Na localidade de Vieira de Leiria, da ação resultou a detenção de um homem e na constituição de arguido de outras 4 pessoas, tendo sido possível apreender ainda 1.040 euros em numerário, 36 doses de haxixe, um computador portátil, um tablet, 10 telemóveis, 9 conjuntos de botas e fatos de pesca e um depósito em plástico de 400 litros, assim como diversas artes de pesca e captura e equipamento para a sua construção, entre outros materiais. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. A Assembleia Municipal de Tomar mostrou-se preocupada com o atual estado da Mata Nacional dos Sete Montes, registro para a apresentação de moções que alertaram no sentido da degradação daquele espaço, à altura em que não faltaram críticas ao comportamento do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O Chega, por exemplo, pela voz da Mary Costa, lamenta a degradação progressiva, em especial da antiga cerca conventual. Está em causa o jardim principal daquele espaço que tem perdido o verde ao longo dos últimos meses, numa imagem que o ICNF não justifica, apesar de a Hertz já ter solicitado em tempo oportuno um pedido de esclarecimentos. Américo Costa lamenta que o espaço esteja a morrer aos poucos perante a indiferença quase geral, classificando o Executivo Municipal como uma lástima. A degradação progressiva da Mata dos Sete Montes ainda pode ser evitada? Reconheço que a minha esperança vai diminuindo. A considerável degradação da antiga cerca conventual, especialmente o jardim francês da Horta dos Frades, os resultados são decepcionantes. O único movimento significativo foi uma ação de fachada às vésperas da festividade dos tabuleiros. Então, Presidente da Câmara, visivelmente desconfortada, em vez de buscar o diálogo para encontrar uma solução, simplesmente passou a responsabilidade para a entidade responsável pela mata, afirmando que o problema era um fungo atacando as plantas de bucho, conforme indicado pelos técnicos, e que a Câmara custearia um tratamento adequado. Esqueceram a mudança operada no ecossistema devido ao desvio de toda a água dos pegões, que antes abastecia o convento, o castelo e a mata, foram em vão. O tratamento proposto foi realizado. A Câmara
arcou com os custos, os tabuleiros foram exibidos em condições mais ou menos aceitáveis, a Presidente mudou-se para outras áreas sem problemas de fungos. O jardim está praticamente sem vida. Resta apenas a vegetação espontânea, sustentada pela chuva sazonal. Neste próximo verão, a cor predominante, o castanho em vez do verde. Enquanto isso, a cerca e o pomar do castelo estão a morrer diante dos nossos olhos, enquanto a indiferença quadro geral prevalece. Tomar é verdadeiramente uma terra peculiar e o seu executivo é o que está à vista. Uma lástima. Já Bruno Graça, eleito da CDU, recordou que a sua bancada alertou em tempos para a destruição da Mata dos Sete Montes, que considerou como um assunto de Tomar e da sua população. Quanto a mata é um assunto, antes de mais, de Tomar e da sua população. Em segundo lugar, que a Mata Nacional dos Sete Montes é de facto um ex-libris de Tomar e que o município e a população não podem deixar de assumir com firmeza a sua intransigente devolução, defesa e requalificação. E, finalmente, o município deve ter abertura para considerar as suas responsabilidades em todas as vertentes, querendo assumir, como é nossa opinião que deve, a gestão do espaço. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município oriense aprovou o projeto de execução para a requalificação da Escola Básica Conde de Orém. Este projeto visa a melhoria das condições energéticas e estruturais da escola, com investimento estimado em aproximadamente 3,4 milhões de euros, mais IVA, e um prazo de execução de 18 meses. As intervenções planeadas incluem a reparação de problemas associados a infiltrações, melhorias no isolamento da envolvente exterior para um aumento da eficiência energética, substituição de caixilharias por alumínio com ruptura térmica e vidro duplo, entre outras medidas. Para além disso, está prevista a implementação de sistemas de produção de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos e de águas quentes sanitárias por painéis solares térmicos. Além das melhorias estruturais, está ainda prevista a reorganização dos arranjos exteriores do edifício escolar, com a criação de zonas distintas para circulação de pessoas e veículos, bem como a implementação de rampas de acesso em conformidade com as normas de acessibilidade atuais. Com a aprovação deste projeto, em conformidade com o Programa de Recuperação e Reabilitação de Escolas, o município poderá agora submeter a candidatura ao PRR para financiamento da obra. Um grupo de amigos tomarenses, em parceria com os agrupamentos de escolas do Concelho, Nuno de Santa Maria e Templários, organiza a 7ª Peregrinação Solidária. É no próximo dia 17 de maio, entre Tomar e Fátima, e tem por objetivo angariar verbas para a Cáritas na Bantina. A organização apela à participação ativa de todos os cidadãos e grupos sociodesportivos do Concelho para se mobilizarem e aos seus associados, de forma a ter uma maior adesão a favor de uma causa tão nobre. No que se refere ao percurso, este terá concentração às 23 horas no Largo do Castelo e partida depois da peregrinação solidária às 23h59. A escolha do percurso teve como principal objetivo garantir a segurança dos participantes, conjugada com a menor distância possível, e irá realizar-se ao longo de cerca de 30 quilómetros. Os participantes na peregrinação solidária deverão levar consigo uma lanterna ou frontal, colete refletor e telemóvel carregado. Entretanto, é possível adquirir a pulseira, assim como a t-shirt alusiva ao evento, e preencher a ficha de inscrição nos locais habituais de venda. As edições anteriores, recorde-se, contaram com centenas de participantes. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes vai promover de 1 a 5 de maio a Semana Académica, que este ano inclui a queima das fitas, bênção das pastas e concertos, entre outras iniciativas. Este ano o programa da Semana Académica é mais alargado, prolongando-se então por 5 dias, numa iniciativa que deverá ter, de acordo com a organização, um custo da ordem dos 14 mil euros. Cristina Farinha, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, falou à Hertz da Semana Académica, que já não se realizava desde 2016. A Semana Académica vai decorrer de quarta a domingo, de 1 a 5 de maio. Tentámos voltar a trazer uma Semana Académica que já não ocorre em Abrantes desde 2016. E tentámos trazer nomes para o cartaz de, assim, mais conhecidos. Trazemos o Ludi, Miguel Bravo. Vai ser uma semana cheia de animação, uma quinta-feira dedicada a Tunas e à ligação académica, para os finalistas terem uma melhor memória no futuro de que foi o seu último ano.
Os finalistas que este ano terminam entraram em altura de Covid. Foi pensado nós fazermos uma queima juntamente com o Tomar, mas como não há ligação nenhuma dos finalistas, acaba por ser uma forma de que não há hipótese, mas não tínhamos nenhumas bases para conseguirmos realizar, foi um bocado complicado. Naturalmente que há uma grande expectativa em Abrantes em relação a esta realização. Como é que tem sido a reação dos estudantes? Têm gostado. Quando viram o cartaz e começaram a perceber que havia 5 dias, ficaram como assim? Estamos habituados a um dia de festa, 2, finalmente dá mais do espírito. Nós tivemos uma fase de recolha de apoio, de patrocínios, onde muitas empresas de Abrantes nos apoiaram, Abrantes e de Fora, e realmente foram indispensáveis para a realização do evento. Valores certos não temos, mas ronda os 14 mil. O município desde sempre ajudou-nos na realização das semanas académicas e das queimas das fitas, quando foi diminuído os dias, e acaba por ter um grande apoio a nível também monetário, com a nossa candidatura ao Final Abrantes, e também, pronto, todos os níveis de assistência de espaço e tudo bem. Então convido a todos a visitarem a nossa semana académica, que se realizará entre 1 e 5 de maio. Os dias 2, 3 e 4 são na antiga Quimigal, nos pavilhões, onde vão decorrer imensos concertos, e convido a todos a participarem neste dia. Rádio Hertz. Informação. A atleta tumarense Patrícia Sampaio, 13ª do ranking mundial de judo, que lutou no passado dia 27 em Zagreb, na Croácia, começou por passar isenta na primeira ronda. Na segunda ronda defrontou e venceu por Wazari Loriana Kuka, do Kosovo, atleta que foi bronze no Mundial de 2019 e 29ª do ranking mundial. Nos quartos de final perdeu contra a alemã Ana Maria Wagner, também bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio, campeã mundial de 2021 e terceira do ranking mundial. Lançada para as repescagens, eliminou a holandesa Guus Stinus, vice-campeã do mundo de 2018 e bronze em 2023 e quinta do ranking mundial. Na última luta, onde disputou a medalha de bronze, acabou por ceder perante a israelita Inbar Lanir, atual campeã do mundo e primeira do ranking mundial. Rádio Hertz. Informação. E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje em antena, Sara Costa. Caras e caros ouvintes, permitam-me que nesta nota do dia vos fale sobre o dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. A sua origem reporta a 1886, precisamente no dia 1 de maio, em que teve início uma greve geral com a adesão de mais de 1 milhão de trabalhadores em todo o território norte-americano. Esta manifestação terminou com mortes e detenções. 3 anos depois da condenação daqueles que ficaram conhecidos como os mártires de Chicago, surge a Segunda Internacional Socialista, que decidiu em Paris proclamar o dia 1 de maio como o Dia do Trabalhador, em memória àqueles que morreram em Chicago. A decisão da Comuna de Paris teve repercussões no nosso país. Diz-nos José Matoso que houve um reforço da luta do movimento operário português em finais do século XIX, sendo que em torno da associação e da greve que gravita o próprio movimento operário. É certo que entre 1852 e 1910 realizaram-se cerca de 559 greves no nosso país. Reivindicavam a subida dos salários, a diminuição da jornada de trabalho e, claro, solicitavam melhores condições de trabalho. Estas eram as principais exigências dos operários. Tal ficou demonstrado no 1º de maio de 1900, que juntou em Lisboa cerca de 40 mil pessoas, numa altura em que as classes médias ainda viam as organizações dos trabalhadores com alguma simpatia. Certo é que durante a Primeira República não se deixou de festejar o Dia do Trabalhador, mas sublinhe-se que um dos primeiros diplomas aprovados com a instituição do novo regime dizia respeito ao estabelecimento dos feriados nacionais e destes não constava o Dia do Trabalhador.
Em 1933 é decretada a unicidade sindical e o controle governamental dos sindicatos, esmorecendo o movimento operário que só ganharia novo ânimo na década de 40 durante o Estado Novo. As manifestações do Dia do Trabalho e não do trabalhador eram organizadas e controladas pelo Estado. Prevê-se assim que foi um novo ânimo, mas um ânimo muito pouco fugaz. Todavia, tudo veio a mudar. O 1º de maio, celebrado em Portugal depois do 25 de abril, foi a maior manifestação alguma vez organizada no nosso país. Só na cidade de Lisboa juntaram-se mais de 500 mil de pessoas. Para muitos foi a forma dos portugueses demonstrarem a sua adesão ao 25 de abril, que uma semana antes restituía ao país a democracia. Que saibamos valorizar o dia 1 de maio, que saibamos valorizar estes direitos adquiridos. Desejo-vos um bom Dia do Trabalhador. Feliz feriado. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.